Avança na Câmara Municipal de Almirante Tamandaré o processo pedindo cassação do vereador polaco por quebra de decoro parlamentar. Ele fez acusações contra outro vereador, o Ferrugem, em sessão plenária. Acompanhe com a gente. Estamos aqui com um dos depoentes de hoje, que é o Lucas Cardoso. Lucas, o que você veio relatar aqui hoje? Vim manifestar a minha deferência e a minha defesa, em relação ao vereador polaco, que está correndo um risco de uma cassação ilegítima do mandato a vereador dele. O que você sabe sobre os vereadores Polaco e Ferrugem? Sei que eles têm uma relação conflituosa, como eu dei no meu depoimento, eu acho que essa relação ela precisa ser tratada fora da Casa de Leis, do meu ponto de vista, que não é um espaço para esse conflito, e por isso que vim de base, vim de força e de defesa ao vereador polaco. Como você vê esse processo de cassação? Eu vejo ele como injusto, ilegítimo, incoerente. Como eu falei, o parlamentar é um vereador que sempre mostrou trabalho para a população, como eu coloquei no início. Nós fomos adversários e ele foi um adversário duro no embate comigo na minha candidatura a vereador em 2020, mas conhecendo um pouco mais dele, um pouco mais do trabalho dele, mantivemos uma relação aí democrática em defesa da população, das minorias, do povo, de todo o povo em geral de Almirante Tamandaré. Então por isso que esse é o meu ponto de vista em relação à situação. Estamos agora com o Bonfim, que é um dos depoentes de hoje. Bonfim, o que você veio relatar aqui hoje? Então, veja, diante dos fatos, que é público já no caso, entre o vereador polaco e o vereador Ferrugem, eu fui convidado pelo vereador polaco para expressar minha opinião, e daí colocou-se ali como testemunha, no caso, testemunha dele, para falar sobre os fatos do que vinha acontecendo aí a respeito entre eu e o vereador Ferrugem, e até ele mesmo, no caso, Então eu respondi as perguntas, eu acho que foi muito bem colocada pela equipe que está acompanhando ali, o vereador Aldenei Siqueira, o vereador Paulão e o presidente, o Pavone, E eu acho que foi bem proveitoso, eu falei a verdade com bastante sinceridade, E achei que vai se desenrolar muito bem esse processo e que seja feito justiça, O que você sabe sobre o vereador Ferrugem? Então, veja, o vereador Ferrugem é uma pessoa que luta aí pela cidade, ele tem um bom trabalho na área da saúde, no caso, E se dedica bastante à saúde. Eu tive lá anteriormente, quando estava fazendo, inclusive, uma reportagem ali, uma cobertura na sessão da Câmara, nós tivemos um inconveniente ali, que ele acabou batendo, e muita gente colocou como uma agressão, tal, a minha pessoa, Mas na realidade ele bateu no meu celular, e como a gente procura fazer o melhor para o povo, eu não coloquei aquilo como pessoal, Inclusive não registrei queixa, não procurei dar mais pano para manga, no caso, Então, nesse caso, foi colocado isso ali, e eu esclareci, dizendo que ele foi infeliz nessa situação por ter agredido alguém, como foi colocado ali, batendo no celular, que é um equipamento, como se deve se respeitar as mídias sociais, por mais que, inclusive, alegou algumas situações, até outros vereadores na época alegaram que a gente não tinha legitimidade para estar ali, empunhando o microfone ou falando, com falta de respeito, inclusive, com a própria imprensa local. Que, veja, eu acho que uma cidade que não tem imprensa, como vocês, que fazem esse trabalho belíssimo, até um grande abraço lá à nossa amiga Luciana Pombo, que tenho aprendido muito com ela, e dizendo, participamos em programas, então falar dela o Paraná todo conhece a Luciana Pombo. Grande abraço, Luciana. Então eu quero dizer para você, como eu estou te falando, que na realidade esse inconveniente eu não quis levar adiante. Por quê? Eu queria simplesmente fazer essa cobertura ali, como a gente vinha fazendo, e continuamos fazendo, sempre ao lado do povo, trazendo a verdade e mostrando os vereadores. Quer dizer, se você vem ali e mostra que os vereadores estão trabalhando bem, é bom para eles. Quem votou neles vai continuar votando de repente. Então a gente não estava fazendo nada
que fosse para denegrir a imagem de qualquer vereador. Quando eu criticava que tinha um problema na rua, tinha um buraco, tinha alguma coisa, eu criticava todos os vereadores, ou às vezes o vereador do bairro, como também critiquei muitas vezes o próprio prefeito Sendo municipal. direito da população, né? Exatamente, tentando fazer a voz do povo, no caso, né? E por isso o Boca do Povo era justamente emprestando a nossa boca, né? Para que o povo pudesse ter vez e voz. E aí, como você vê esse processo de cassação do vereador Polaco? Então, veja, na realidade eu vejo com muita tristeza. Por quê? Porque na realidade um vereador que foi eleito pelo povo, muito bem votado, eu fui algumas vezes candidato a vereador, eu sei o quão difícil é conquistar o voto do povo, eu próprio que sou um suplente de vereador, perdi algumas eleições, eu sei o quanto é difícil tentar agradar gregos e troianos, vamos dizer, né? Como a gente tem um posicionamento forte, como o vereador Polaco também tem um posicionamento forte dele, e o próprio vereador Ferrugem também tem suas convicções. Mas eu acho que é o seguinte, a Câmara Municipal do Almirante Tamandaré precisa realmente de vereadores de verdade, vereadores que falam a verdade e vereadores que, na realidade, não são Maria vai com as outras, vamos dizer. Então, tanto o posicionamento do vereador Ferrugem como o posicionamento do vereador Polaco, eles se posicionam e levam o recado para os seus eleitores e fazem suas indagações. Lógico, um defende uma parte, outro defende outra, mas eu acho que dentro da legitimidade.